Olá, eu sou Larissa Liz Ribeiro, juíza no estado de Mato Grosso do Sul, e hoje nós vamos conversar sobre prisão preventiva. Mas antes, se inscreve no meu canal, curte, compartilha se esse conteúdo faz sentido para você, tá joia? Lembrando, esse vídeo vai ser só sobre prisão preventiva e em outro vídeo eu vou trazer a prisão temporária. O que acontece? O juiz vai lá, determina a prisão de um autuado ou de um indiciado, e as pessoas já chegam assim: ah, por que o juiz soltou? Por que o juiz prendeu? Lembrando, nós juízes, a gente não analisa assim da nossa cabeça, determinado fulano tem que ficar preso, determinado tem que ficar solto. Não. Nós analisamos os requisitos que estão dentro do Código de Processo Penal. Esses requisitos são objetivos, mas o juiz tem uma certa discricionariedade dentro os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para analisar a prisão, tá joia? Lembrando, o autuado, o indiciado, ele só é preso em decorrente de prisão em flagrante ou por ordem judicial fundamentada. São só nesses casos que cabem prisão. Lembrando, chega o flagrante lá para o juiz, o que a gente faz? A gente determina a audiência de custódia. Se a gente ficar na dúvida se vai soltar ou não, porque nós juízes, quando já chega um auto de prisão em flagrante e a gente analisa que não é caso de converter a preventiva, a gente sequer designa essa audiência e já libera o autuado, porque é mais benéfico para ele. Lembrando que nós juízes temos 24 horas para analisar assim que chega para a gente o auto de prisão. Quando chega, a gente geralmente marca no mesmo dia ou no dia seguinte essa audiência. Então, vamos lá. O artigo 312, o que ele determina? Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter prova da materialidade do crime. O que é isso? Provas de que o crime realmente aconteceu. Indícios de autoria. O que é isso? São elementos cognitivos de indução que diz que aquele agente pode ser o autor do delito. Além disso, tem que ter os requisitos cumulativos. Quais são? Garantia da ordem pública. O que é isso? O juiz vai analisar se o autuado em liberdade não vai voltar a delinquir. E como que o juiz analisa isso? O juiz analisa isso com os antecedentes criminais do autor. Se ele é reincidente, se ele tem processos criminais em andamento, se esses processos são recentes. Lembrando, processo em andamento a gente pode analisar para decretar uma prisão preventiva, mas nunca na dosimetria da pena, tá joia? Na dosimetria da pena, a gente só analisa processos transitados em julgados, ou seja, aquele que não cabe mais recurso. A gente vai analisar a título de reincidência ou como maus antecedentes. Garantia da ordem econômica, o que é isso? É garantir que naqueles delitos financeiros, colarinho branco, ordem tributária, o agente também não vai voltar a praticar novos delitos. Para conveniência da instrução criminal, o que acontece? Às vezes está lá, tem indícios de que o autor do delito está coagindo testemunha, vítima, está destruindo provas. Nesse caso, também cabe a prisão preventiva. E por fim, para assegurar a aplicação da lei penal futura, tem indícios de que o autuado possa fugir do país, possa fugir do estado, e principalmente em estado que faz fronteira, pode analisar. Esses 4 requisitos precisam estar juntos, todos os 4? Não, esses 4 pode estar um só previsto naquela prisão, tá joia? E além disso, quando que o juiz pode aplicar a prisão preventiva? Quando o agente já tivesse sido beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão e tiver descumprido de maneira até reiterada. O que acontece? Lembrando, a prisão, gente, é excepcional. Nossa Constituição fala que ninguém será levado à prisão sem o processo transitado em julgado. Então, de maneira excepcional, a prisão ela é decretada. Geralmente, se o crime não for grave, se o crime não suportar a prisão, a gente determina essas cautelares. Quais são? Determina que ele compareça em juízo uma vez ao mês para falar o endereço dele, telefone, se ele mudou ou não. Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 dias ou um menor tempo, conforme o juiz determinar, sem comunicação do juízo. Tornozeleira eletrônica. É muito comum, né? A gente vê na mídia
Ah, determinado fulano está com tornozeleira. Isso é uma medida cautelar, diversa da prisão. Além do artigo 312, o que mais que a gente analisa? Tá lá no artigo 313 do CPP. A pena privativa de liberdade máxima tem que ser superior a 4 anos. Além disso, se o agente for reincidente ou se o delito envolver violência doméstica em âmbito familiar. Esses 3 casos também são cumulativos? Não. Se analisa um. Vamos lá, dar um exemplo. Tem prova da materialidade, tem indício de autoria, tem indícios de que ele possa voltar a reincidir, a praticar novos delitos. E além disso, a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos. O juiz pode decretar a prisão preventiva. E o juiz pode aplicar de ofício, ele pega lá o auto de prisão em flagrante, ou ele tá lá no inquérito policial. Ah, determinada pessoa merece ser presa. Não, o juiz não pode fazer isso. O juiz tem que ser inerte, ele tem que aguardar a manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público. Tendo pedido de ambos, o juiz analisa se é caso de decretar a prisão preventiva ou não. E revogar essa prisão, o juiz pode fazer de ofício? Pode. O artigo 316 determina que a revogação pode ser analisada de ofício. O que acontece muitas vezes? Estou lá na audiência e às vezes o cara foi preso por violência doméstica, a pena infelizmente é muito baixa, e a audiência demora lá 3, 4 meses. No momento da audiência, eu mesmo revogo a prisão dele, porque já ouviu todo mundo, as partes vão apresentar alegações finais e provavelmente eu vou sentenciar na audiência ou no mais tardar naquela semana. Eu revogo de ofício. Uma discussão, a prisão nos crimes dolosos contra a vida, no tribunal do júri. Por quê? Teve uma novidade legislativa que determina que se o tribunal do júri condenar o acusado e a pena for superior a 15 anos, vai ser decretada a prisão dele. Aí tem uma discussão se essa prisão é automática ou não. Lembrando, o Ministério Público, a parte acusatória, defende que sim. Os jurados condenaram, o juiz realizou a dosimetria da pena. Se essa pena for superior a 15 anos, segundo a parte acusatória, entende que deve haver o cumprimento imediato, devido ao princípio da soberania dos vereditos. Se os jurados condenou, nada mais do que justo, segundo essa posição, de que o sentenciado inicie o seu cumprimento de pena. E a outra posição entende que não, segundo a nossa Constituição, a pessoa só é levada à prisão caso tenha a sentença criminal transitada em julgado. Lembra, do tribunal do júri, cabe recurso da decisão? Cabe recurso, então não teria um trânsito em julgado. O que os nossos tribunais têm decidido? Não está pacífico o tema, a gente está esperando o STF se manifestar. O que eu tenho aplicado nas minhas decisões dos tribunais do júri? Eu analiso se cabe a prisão preventiva, se cabe os requisitos do artigo 312 e artigo 313. Cabendo, eu decreto a prisão se tiver havido pedido do Ministério Público e se ele tiver respondido o processo em liberdade. Agora, se ele tiver respondido o processo preso cautelarmente, muito possivelmente esses requisitos que autorizaram a prisão não foram modificados. Aí analiso novamente de maneira mais efetiva, mais sucinta. E por fim, a prisão cautelar ela deve ser reavaliada, reanalisada a cada 90 dias pelo juiz de ofício. Esse prazo é próprio ou impróprio? Os tribunais superiores entendem que é impróprio. Caso o juiz não tenha analisado dentro desses 90 dias, não é que o agente vai ser solto, colocado em liberdade imediatamente. O juiz vai analisar conforme o caso em concreto. Tá joia, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima!